Olá, acadêmico, sou o doutor Aulo Narto. Aqui neste tema, nós vamos falar da teoria da produção e do mercado de trabalho. Aqui nessa introdução à economia, né, embora o título dele seja o equilíbrio do mercado, ele traz aí para falar sobre o estudar o mercado de trabalho, e para isso a gente precisa entender, então, a teoria da produção. Veja que, então, compreender como metas de aprendizagem, a gente tem aí o compreender como uma empresa aloca capital e trabalho nas decisões de produção, apresentar o mercado de trabalho, entender o mercado de trabalho e analisar ali o impacto dos impostos e a curva de Laffer. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma combinação de uma lógica da economia. De um lado, a função de produção, de outro, o mercado de trabalho, e de outro, a relação de impostos e arrecadação. Tudo isso está relacionado a essa questão do mercado de trabalho. Por que isso? Porque a função de produção, o que é? Como uma empresa ela se organiza. Então, ela utiliza dois fatores de produção, o capital e o trabalho, sendo o trabalho as diferentes capacidades dos trabalhadores que são contratados pela empresa, o capital sendo todo o maquinário, inclusive a própria empresa, né, máquinas e equipamentos utilizados pela empresa. E ali, veja que ali tem um Q igual a F de K e L. Esse Q é a quantidade produzida, então, traduzindo aqui para o português, ou para o economês, esse ferramental matemático, o uso do ferramental matemático. A quantidade produzida, ela é uma função de capital e trabalho. Ela é determinada pelo uso combinado de capital e trabalho. Bom, o curto prazo, o que é o curto prazo? É aquele período de tempo em que a empresa só modifica a quantidade de trabalhadores que ela está contratando. Ela não modifica a estrutura da empresa. Mudanças de curto prazo são dadas geralmente pela mudança na quantidade de trabalho empregado. Contrata um trabalhador, outros pedem um trabalhador. Enquanto que o equipamento ele tende a ser mudado mais ao longo do tempo. Então, para entender aqui as consequências disso, vamos supor, curto prazo, capital é fixo, só varia a quantidade de trabalho contratado. A primeira questão é entender a lógica do produto marginal e do produto médio. Aqui tem uma tabelinha com a quantidade de trabalho, quantidade de capital e o produto total. Veja que a quantidade de capital, a coluna de quantidade de capital, ela é fixa, e você tem ali a variação da quantidade de trabalho, o insumo variável, né, o fator de produção variável. E a variação do produto total. O produto médio é como a média das suas notas. Então, aqui estamos falando do produto médio do trabalhador e produto marginal do trabalhador. Então, o produto médio é a quantidade produzida dividida pela quantidade de trabalhadores empregados. Né? Tem 30 trabalhadores, tem 30 unidades produzidas, foram utilizados 2 trabalhadores, dada a quantidade de capital, você tem ali um produto médio por trabalhador de 15 unidades. Quem que é o produto marginal? O produto marginal, ele é sempre o acréscimo, o produto marginal do trabalho, ele é o acréscimo na produção total que a contratação de um trabalhador adicional me traz. Veja que de 2 para 3, 2 trabalhadores contratados para 3 trabalhadores contratados, então eu contratei um trabalhador adicional. Quanto aumentou a produção total, o produto total? Aumentou de 30 para 60. Então, qual foi a variação no produto, na quantidade? Foi de 30 unidades. Então, a contratação de um trabalhador adicional me acrescentou 30 unidades. Esse é o produto marginal do trabalho. E aí, a lógica você pode ver na tabela. Um detalhe só para observar é que esse exemplo que eu dei do 30 é o ponto máximo do produto marginal, e depois ele começa a decrescer, até que em 8 unidades chega a ser a 0.
e poderia ser até negativo. Qual que é a mensagem? Supondo que você mantenha o capital fixo, você só vai aumentando a quantidade de trabalhadores, chegaria a um ponto que esses trabalhadores se atrapalhariam e acabaria atrapalhando, reduzindo até a produção. Aqui eu vou ser mais rápido, essa lei de rendimentos decrescentes, que diz exatamente isso, à medida que aumenta o uso de determinado insumo, em incrementos iguais, acaba se chegando a um ponto em que o produto adicional resultante é decrescente. Né? Incrementos iguais, sempre contratando um novo trabalhador, por exemplo. Se você não mudar a estrutura física, você vai ter um produto marginal decrescente. Vai chegar a um ponto em que isso não vai ser rentável. E nesse sentido, aqui eu procurei trazer um exemplo, né, o gargalos da produção na unidade montadora da Boeing, está sublinhado, em que os insumos variáveis desse processo de produção são milhões de peças e milhares de trabalhadores qualificados. Então, aquilo que varia no curto prazo é a quantidade de trabalhadores contratados ou os insumos utilizados, né, que seriam os parafusos aí. Aí a Boeing elevou, então, sua produção e adotou 3 turnos, 6.000, 4.000 e 1.500 trabalhadores. E aumentou ali, então, o seu estoque de peças. Veja que isso dali passou a gerar horas extras. Quando nós estamos falando em horas extras nós estamos falando em pagar um salário a mais, um adicional, muitas vezes tem esse adicional noturno. Então, o custo já é maior, a produtividade do trabalhador é a mesma, mas o custo é maior. Em grande parte, peças perdidas, defeituosas, reparadas, aquele monte de trabalhador se atropelando, mesmo espaço físico, começa a haver a logística, ela fica prejudicada, a eficiência se perde. Então, ou a perda de eficiência é uma produtividade menor. Então veja que a Boeing ela teve que se reformular, ela começou a utilizar daí o sistema just in time, que é aquela questão, ao invés de você ter balcões de estoque, você faz encomendas, dado que você recebeu uma encomenda, você faz encomendas a seus fornecedores pontuais, volumes menores, elimina o problema de estoque, custos relacionados à estocagem, ao estoque. Isso é o just in time. Né? Então, e vejam que então ela reduziu sua produção. Por que isso é importante? Qual que é a lógica de todo o raciocínio? O importante não é você produzir ao máximo de sua capacidade produtiva, mas ao máximo de sua eficiência. Isso pode ser abaixo de sua capacidade produtiva total. Claro que você pode variar os dois, mundo real, você pode variar tanto trabalho quanto capital, mas ainda assim, você vê empresas que elas começam a perder eficiência porque ficam grandes demais, e aí uma saída é você dar autonomia a determinadas unidades. Né? A WEG faz isso, por exemplo, você tem a unidade eólica, a unidade de motores, a unidade de transformadores, então você tem uma gerência setorial, né, específica, de unidade. É uma forma de você resolver o problema. Mas é isso que a gente procura mostrar, a lógica é essa. Né? Não adianta, se você só aumentar trabalhadores mantendo a mesma estrutura, isso gera ineficiência e o lucro final seu pode ser menor do que se você trabalhasse com um volume de produção menor do que a de capacidade máxima. Vamos falar agora do mercado de trabalho. Então, a gente viu ali sobre a função de produção, com en passant na função de produção, e agora vamos falar aqui do mercado de trabalho, a relação de contratação e de disposição para ser empregado no mercado de trabalho. Bom, temos um trade-off entre lazer e mercado. O que é esse trade-off? É a escolha, você tem que escolher, as pessoas têm que escolher entre estar em casa, ficar na frente da televisão, ou lendo um bom livro e sair para trabalhar. O que determina isso daí?
O que estimula as pessoas a sair a trabalhar? Tem pessoas que têm a questão da necessidade, mas também tem muitas vezes, sei lá, já trabalha ali uma família de 4 pessoas, já trabalha o irmão mais velho, pai, a família tem uma boa renda, a pessoa não prefere ficar em casa. O jovem ali, de seus 22, 25. Mas se o salário começar a aumentar, de repente ele fala assim, rapaz, eu vou trabalhar de garçom, vou lá nos Estados Unidos, aproveitar conhecer os Estados Unidos e vou trabalhar porque ganha em dólar. Então, o que eu estou querendo dizer? À medida que o salário aumenta, quanto maior for o salário, maior será a sua propensão a trabalhar em mais horas ainda. Né? Você não vai trabalhar só 4, você vai estar disposto a trabalhar 8 horas. Você vai abrir mão, estar disposto a abrir mão de seu lazer. Perceba que à medida que aumenta o salário real aqui dado por W em cima de P, W de wage, de salário em inglês, sobre o price, isso é o salário real. Né? Então, à medida que o salário real aumenta, as horas de trabalho por dia, a disposição para trabalhar aumenta. Então, a curva de oferta por trabalho, ela é positivamente inclinada. Detalhe importante, curva de oferta de trabalho sou eu querendo ser empregado por alguém. Tá? Cuidado com isso. Não é a empresa querendo contratar. Isso daí é a demanda por trabalho. Né? A empresa querendo contratar é a demanda por trabalho, ela quer trabalho. A oferta de trabalho sou eu saindo no mercado e ofertando as minhas habilidades e competências adquiridas ao longo da vida. E aqui a gente entra então na demanda por trabalho, que é aí o desejo das empresas em contratar. E aqui tem um detalhe, então, isso é dado pelo quê? Produto marginal, veja ali, o produto marginal do trabalho, PME. Ele é, então, negativamente inclinado, dado que o produto marginal do trabalho, nós já vimos ali, né, à medida que vai contratando, o produto marginal do trabalho, ele tende a ser declinante, à medida que você vai contratando. E aí tem um problema, que a empresa ela paga um determinado salário. Em que nível? A pergunta é, em que nível a empresa vai contratar? Bom, se o salário real, imagina assim, você é um empresário, você está pagando um salário para alguém, para ele estar trabalhando para ti, seja ali vendedor, né? Ele está atendente. E o retorno que ele te traz é maior do que o salário real que você paga para ele. Porque o salário real, de forma bem por cima, ele é a sua capacidade de pagamento, tá? Você recebeu um salário nominal, você recebeu lá R$ 1.200. R$ 1.200 é um nominal, está nominado. Mas quanto paga? O que eu compro com isso? É a mesma coisa que alguém pegar e estar no telefone lá com um chileno e ele falar para você, eu ganho 10 mil pesos chilenos. Isso é o nominado. 10 mil pesos chilenos. Quantos produtos isso compra? Qual é o poder de compra disso? Esse poder de compra é o salário real. Tá? Então, se o salário real ele for maior do que a produtividade do trabalhador, o empregador, você empresário, você vai falar, poxa, eu estou pagando para ele mais do que ele está produzindo para mim, mais do que o retorno que ele dá. Ou você vai diminuir as horas que esse funcionário trabalha, ou você vai mandá-lo embora e ficar com menos trabalhadores. Se o salário real dele for menor do que o produto marginal dele, o retorno que ele traz, você fala, opa, vou contratar mais um. Então, essa é a importância. A demanda de trabalho é definida pela relação entre salário real e produtividade marginal do trabalhador.
A empresa contrata, então, a pergunta é, até onde a empresa está disposta a contratar? Onde o salário real é igual ao produto marginal do trabalho. Ali ela não contrata mais. Então, aqui nós temos a curva de demanda negativamente inclinada. Por que negativamente inclinada? Ela mostra uma relação inversa entre produto marginal e nível de contratação. À medida que a curva de demanda ela é negativamente inclinada, demonstrando uma relação inversa entre salário real e quantidade de trabalhadores contratados. À medida que o salário real cai, a empresa tem ou seja, o custo dela, à medida que o salário real cai, o custo da empresa, um dos custos da empresa, a empresa tem uma disposição para contratar mais trabalhadores. E vice-versa, né? Isso é a relação inversa e, portanto, a curva de demanda negativamente inclinada. Equilíbrio no mercado de trabalho. Então, olha que coisa bonita. Nós temos ali o equilíbrio no mercado de trabalho e a determinação do produto de outro lado. Essas duas elas vão estar relacionadas. Então, nós temos ali o equilíbrio, né, onde o salário real é igual à oferta por trabalho e a demanda por trabalho. E do outro lado, a gente tem a determinação do produto. Por que aqui eu estou colocando isso? Veja só. Você tem ali no gráfico A a relação entre salário real, o eixo vertical, e emprego, o eixo horizontal, né? O número de pessoas contratadas. Esse é o mercado de trabalho. Na determinação do produto, você tem o nível de emprego no eixo vertical e no eixo horizontal, e no eixo vertical você tem o nível de produto. Então, agora você traz esse nível de produto para o agregado, você vai ter o PIB. Então, veja que aqui nós temos em ambos os eixos horizontais o nível de produto. Então, o que eu estou fazendo? Através desses dois gráficos, eu estou ligando o mercado de trabalho, nível de pessoas contratadas, nível de produto. E aqui, tratando então do nível de produto, oferta e demanda agregada no sistema clássico. Quem são os clássicos? Os clássicos, eles são aqueles que viam o nível de produto como o mais importante para determinar uma mudança no nível de produto, sendo uma mudança no nível da oferta. E estes não mudam no curto prazo. Mudanças pelo lado da demanda, veja, dada que a oferta ela não muda, a oferta, estamos falando aqui em termos de países. O que muda para os clássicos a curva de oferta agregada? Capacidade de produção. Capacidade de produção envolve o quê? Quantidade de trabalhadores que um país tem. A população de um país não muda da noite para o dia. Também o nível tecnológico, né? Se nós estamos na máquina a vapor, se nós estamos no motor a combustão, se nós estamos no paradigma da microeletrônica. Então, o nível tecnológico também não muda da noite para o dia. São mudanças de 10 em 10 anos ou até mais. Então, os fatores que deslocam, que aumentam uma oferta agregada, a capacidade de oferta agregada, eles se dão ali em períodos de muito tempo. A mudança da população, nível tecnológico, nível de capital, todo o maquinário e edifícios de um país, recursos naturais, descobertas de novas jazidas, leva tempo. Então, é por isso que, para a análise econômica clássica, o produto, a capacidade, a oferta de produção não pode mudar dentro de um país. Dito de outra forma, o produto potencial de um país, ele é limitado. A demanda você pode aumentar, o governo pode fazer N estímulos, só que tem um problema. Se a oferta ela não pode aumentar no curto prazo, aumentar a demanda, veja que aqui é a curva de demanda negativamente inclinada, à medida que você aumenta demanda por trabalho, a demanda por produtos,
vai haver apenas aumento de preços, porque não se tem a possibilidade de aumento do produto. A economia já está no seu nível de produção ótimo ou próximo disso, de forma que você tem aí só pressão sobre os preços. Veja que o produto Y1, Y2, Y3, eles são iguais, e enquanto que o preço ele vai aumentando. Então você tem a capacidade produtiva, o produto como um todo dessa economia, a mesma coisa, né? Mesmo patamar, mas os preços aumentando. E aqui, de forma bonita, se tem aqui a função de produção, o equilíbrio no mercado de trabalho e a oferta e demanda agregada, né? Se complementando. Veja aqui, vou fazer uma suposição, né? Tá até o nome ali, né? Os efeitos de uma redução no imposto de renda sobre a oferta. Então, vamos lá. Houve uma redução dos impostos. Bom, uma redução dos impostos, qual é o sentimento que a população tem? É como se tivesse aumentado o salário deles. Porque, afinal de contas, mais daquilo que a pessoa produziu está ficando com ela mesma. É como se ela estivesse trabalhando a mais, só que ao invés de ser para sustentar o luxo de governantes, era para seu próprio prazer. Já se viu uma pessoa ganhar dinheiro para si mesmo, não para pagar impostos. Então, a retirada deste abuso por parte do Estado, ou a diminuição dele, dá uma sensação de aumento no incremento de renda por parte da população. O que isso vai fazer? Note ali no gráfico A que há um aumento, um deslocamento. Então, tem aqui eu estou em equilíbrio. Daqui, no deslocamento, eu vou em linha reta, porque a demanda continuou no mesmo lugar. Quem deslocou foi a oferta. Então, vai estar mais ou menos aqui, assim, a oferta por trabalho. A oferta do trabalho estaria num N2, acima ali do N1. Estaria aqui assim, né? Então, dada que a oferta de trabalho é maior do que a demanda, temos um desequilíbrio. Isso vai gerar pressão sobre os salários. Há uma quantidade de pessoas dispostas a trabalhar maior do que a quantidade de demanda por trabalho, né? Que as empresas estão demandando por trabalhadores. Logo, se tem mais pessoas dispostas a trabalhar, isso vai gerar uma pressão sobre os preços, né? Vai ter pessoas que, vamos supor, esse salário real está ali em 200, aí vai ter alguém que fala, por 180 eu trabalho, eu topo, o outro por 170, então você começa a ter uma redução do salário real. Lembrando, o salário real estava num patamar, houve a redução dos impostos, da tributação, o que deu uma sensação de ganho salarial. Então, não foi que o salário mudou, foi o ganho, a sensação do ganho, que não deixa de ser um ganho, porque pararam de te roubar, né? Você está ficando com o produto do seu trabalho, e só que isso estimula muita gente a trabalhar mais. Aí vai ter o segundo efeito, né? Dado o desequilíbrio entre muita gente querendo trabalhar, ou mais gente do que as empresas estão contratando, isso vai gerar pressão sobre os salários, e os salários começam a cair. À medida que os salários começam a cair, então, do lado da oferta, começa a cair a oferta, e do lado da demanda por trabalho, lembra que as empresas caiu o salário real, as empresas começam a ficar mais propensas a consumir. Então, é onde que, deixa eu apagar aqui, é onde que, à medida que o salário real cai, de um lado, olhando pela curva da demanda, tá? Então, pela curva da demanda, ele vai fazer ele vai sair lá do ponto de origem que ele estava, N0, e vai indo em direção a N1. E a curva de oferta, que estava, digamos, nessa bolinha aqui, né? Ela estava acima, ela vai descer, né? Ela estava lá em um N2, acima de N1, ela vai descer em direção a N1, onde nós vamos ter um novo equilíbrio no mercado de trabalho.
Só que é um detalhe, embora o salário real agora ele seja menor, né, lembre que como um todo a população teve um ganho, porque era um dinheiro que ia para o Estado, não ficava na mão da população. Então é um salário real menor, mas teve o efeito de redução de impostos. Toma cuidado com isso. Não é que a população está pior, muito pelo contrário, ela está menor. Mesmo com o salário real menor, ela tem mais pessoas trabalhando. Então veja que isso vai refletir, olhando aqui no produto, na função de produção, ó, veja que o N0 acompanha, né? Então, o produto ele sai desse aqui Y0 para Y1. Olha como o produto aumentou. Então, no eixo, então o que nós temos? No eixo horizontal, nós temos um aumento da quantidade de pessoas trabalhando. No eixo, olhando a função de produção. No eixo vertical, nós temos o produto do país aumentando. E detalhe, olhando aqui a relação entre oferta, aí vamos para o C, né? Veja que aqui, ó, nós temos o mesmo Y0 e Y1. Esse Y0 e Y1 aqui, ó, nós agora transpomos ele na oferta e demanda agregada no eixo horizontal. Então, o produto aumentou, a demanda aumentou, a oferta aumentou, né, dado o aumento da oferta de trabalhadores, só que os preços caíram. Olha que linda essa análise dos economistas clássicos. Uma redução da tributação, né, ou seja, daquilo que você produziu que vai ficar com o Estado, é uma mudança de mentalidade de o que você produziu ficar com você. Uma redução da tributação aumenta o nível de emprego, aumenta o nível de produto, acompanhado de uma redução dos preços. Essa é a beleza da análise clássica, da perspectiva da economia clássica. Já que a gente falou de tributação, então veja, só para finalizar então, para colocar para você, eu sei que é bastante coisa, uma relação entre 3 funções aqui, mas eu procurei colocar para você algo bem completo, tá? Nós estamos falando do mercado de trabalho, a função de produção e a relação entre oferta e demanda agregadas da economia. É uma análise bem completa aqui, tá? E espero ter colocado bem detalhado aí para você. Já que a gente falou do imposto, olha a importância de se considerar um detalhe. A curva de Laffer ele propôs o seguinte, ó. Aqui está a alíquota, então, de arrecadação. À medida que aumenta a arrecadação 0, bilhões de dólares, ó, receita, aqui tá, ó, receita tributária no eixo vertical, ou seja, a arrecadação que o governo consegue. Então, ali, inicialmente 0, quando o imposto é 0. À medida que o imposto aumenta, 1%, 5%, 10%, a arrecadação aumenta. Uma relação direta, né? Se você fizer aqui, ó, uma relação direta. À medida que um aumenta, o outro aumenta. Só que isso tem um limite. Chega um nível de tributação, vamos supor aqui o nível A, exatamente qual é esse valor, não importa. Não importa se é 40% da tributação, não importa se é 50%, se é 60%, chega um momento que a população fala, chega. Se eu sou um trabalhador, eu saio da minha casa, passo o dia inteiro trabalhando, para ficar apenas com 10% do que eu ganho, aliás, para ficar apenas com 10% do resultado do meu trabalho, às vezes não é com 10%, às vezes eu ficando apenas com 60%, eu já falo assim, quer saber? Não está compensando. Eu vou ficar em casa, vou consertar a cerca, vou produzir ali uma hortinha em casa, vou para o sítio, viver isolado. Então a população começa a se questionar, para que eu estou trabalhando nesse país? Ou até mesmo, né, no país. Por que eu vou ficar aqui? Que o Estado fica com tudo? Vou para um lugar onde eu fique nesse lugar, eu morando lá, eu vou ficar com o fruto do meu trabalho. Então chega um ponto, ou ainda, mesmo que a pessoa não tome a decisão de sair, a pessoa fala, é o que os estados costumam chamar de informalidade,
nome pejorativo, você está informal. Na prática, informalidade só significa que você não está dando dinheiro diretamente para ele, que ele não está te controlando. O que é a informalidade, se não a relação? Eu sou pintor. Eu vou na casa de alguém, eu olho assim, ó, para pintar essa sala aqui, eu cobro R$300. E a pessoa contrata o meu serviço, ela me dá R$300 em mãos. Pronto, foi uma necessidade, ele queria um serviço, eu queria prestar um serviço, 2 indivíduos negociando, não há Estado. A informalidade é somente a ausência de Estado. São as livres negociações de mercado. Então, essa palavra informalidade, que tem uma tentativa de trazer uma noção pejorativa, nada mais é do que as livres relações de mercado. Então, as pessoas começam a preferir, a partir de A ir para a informalidade, a sair do país, a simplesmente ficar em lazer, seja como for. A partir do ponto A, aumentos da alíquota de imposto, 50%, 60%, 70%, 80%, começa a diminuir a arrecadação. Por todos esses exemplos que eu dei. A pessoa prefere ficar na informalidade, sai do país, simplesmente vai viver de subsistência. Ou seja, não é interessante para uma nação, um país, tributar indefinidamente e chegar até uma tributação próxima a 100%. Né? Tem que ser racionalizado que, muitas vezes, uma redução do nível de tributos possa trazer até um aumento da arrecadação. Então, aqui, veja que eu procuro trazer 2 reportagens que elas comprovam, né, corroboram essa relação da curva de Laffer, em que aumentos progressivos de impostos não, a partir de um determinado nível de imposto, quando os impostos já são altos em um país, a arrecadação acaba caindo. Né? O Brasil é um país que, historicamente, tem um nível de impostos muito altos. Então, nós provavelmente já estamos há muito tempo em um nível de impostos em que reduções no nível de impostos levariam ao aumento da arrecadação e do produto, enquanto que aumentos progressivos de impostos levam à redução da arrecadação, além dos efeitos danosos em termos de crescimento da economia. É isso, acadêmico. Então, eu fico por aqui e nos vemos aí em outro tema. Tchau, tchau.